Olá, minhas amigas, olá, meus amigos do canal Ronaldo Ponciano. Mais uma vez, gratidão de coração pela presença de vocês aqui em nosso canal e também estar prestigiando a nossa participação, a nossa análise, o nosso comentário aqui. Vamos fazer uma análise rápida sobre as eleições 2022 aqui no Brasil, mais precisamente, especificamente, sobre a disputa acirrada, polarizada para a presidência da República. Eu vou aqui me reservar o meu direito de não estar citando nomes, até para evitar picuinhas, moídos, querelas judiciais. Então vamos preservar o anonimato de pessoas. Eu não quero citar aqui nome do candidato A, candidato B, nem também nomes das autoridades das nossas cortes, Suprema Corte Judicial, que é o STF, como também do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos preservar os nomes e a integridade, a reputação das pessoas que integram essas instituições, em respeito às instituições, em respeito às pessoas. Mas está havendo muita, digamos assim, muita querela, muita demanda, muita especulação em torno do resultado das eleições 2022, repito, mais precisamente, especificamente, para a presidência da República no Brasil. Ora, eu não sou um homem doutor da lei, eu não sou um especialista, eu não sou um magistrado, nem um jurista. Sou apenas um cidadão comum que sei ler, entender e compreender o que está no texto da Constituição Federal, no seu artigo 5º, que fala das liberdades de expressão, de manifestação, no artigo 220 também, e que é legal toda e qualquer manifestação, desde que seja pacífica, ordeira e respeitosa. Qualquer manifestação não pode ferir e de encontro ao direito de alguém, principalmente o direito de ir e vir, que é o caso das rodovias, BRs, estradas e vias públicas. Todo e qualquer cidadão, sindicalizado ou não, participante de uma entidade, de uma associação, de uma instituição ou não, tem o livre direito assegurado de forma sagrada na Constituição Federal da manifestação, desde que a manifestação seja pacífica, ordeira, respeitosa e que não vá de encontro, não venha ferir o direito à liberdade do cidadão de ir e vir, que é um direito também assegurado na Constituição. Mas preservando-se os nomes das autoridades, mas podemos sim citar as instituições. Nós vemos e percebemos que não temos o voto impresso. Houve no Brasil campanhas e mais campanhas, debates, discussões para aprovar o voto impresso. Por quê? O voto impresso ele fica documentado e ele é muito mais facilmente auditável para conferência e recontagem de votos. No caso dessa bendita, entre aspas, urna eletrônica, a apuração fica um tanto quanto intransparente, se é que existe o termo e a palavra. Ora, há um ditado e um pensamento popular que diz: quem não deve, não teme. E a gente percebe por que tanto temor, tanto receio, tanto sigilo, tanto segredo. Parece algo fechado hermeticamente como uma caixa preta de um avião ou as 7 chaves, um segredo de Estado, entre aspas, guardado às 7 chaves. Isso fere um princípio constitucional, um princípio legal da transparência pública. São instituições. O voto é secreto, mas os resultados, a apuração, deve ser transparente. Deve-se informar, sim, todos os dados, todas as etapas e o procedimento de como foi feita a contagem desse voto eletrônico. Só que o que se percebeu na prática? Se percebeu que milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de um candidato lotava as ruas, vias públicas, praças públicas e eventos. E um outro candidato, não. Era de eventos esporádicos, pontuais e até
esvaziados. Mas para surpresa de muitos, ou para surpresa de quase todos, mais de 70%, 80% dos votos apurados, válidos ou não, porque temos aí votos também brancos, nulos e abstenções que não votaram em determinado candidato que está se apontando como candidato eleito. Volto a dizer, preservo aqui os nomes. Os nomes estão preservados tanto das autoridades da Suprema Corte, STF, como do TSE, como também dos candidatos A ou candidato B. Vamos fazer uma reflexão, uma análise. O que realmente caracteriza a transparência nas instituições públicas? A impessoalidade e a publicização. Não se pode vetar, guardar, conter aquilo que é público. O voto é público. Os resultados devem ser públicos. A apuração deve ter, sim, auditoria e acompanhamento de forma pública, com representações da sociedade. Não se pode, a portas fechadas ou em segredo de 7 chaves, proclamar, anunciar um resultado em que, tecnicamente, repito, tecnicamente, na opinião de muitos especialistas na área de TI, tecnologia da informação ou tecnologia da informática, como queiram dizer, há suspeitas de vulnerabilidades. E o que é vulnerabilidades? A suspeita de que há fragilidades no processo de registro e apuração dos votos. Há suspeitas. Não podemos ser levianos de dizer que houve ou que há fraudes. Mas há fortes indícios, suspeitas de vulnerabilidades, fragilidades no sistema. Isso que eu estou falando foi afirmado, reafirmado e confirmado com o relatório de auditoria das Forças Armadas, melhor dizendo, do Ministério da Defesa no Brasil, e também por empresa de auditoria que foi amplamente difundido nas redes sociais, com divulgação em redes sociais, lá no nosso país vizinho dos Los Hermanos Argentinos. Lá na Argentina foi divulgado antecipadamente ao relatório da defesa que há sim fragilidades, vulnerabilidades no sistema de apuração das urnas eletrônicas. E que, salvo engano, parece que só 3 países do mundo, repito, 3 países do mundo é que adotam esse sistema de votação e apuração através de urnas eletrônicas. Uma grande nação, exemplo para o mundo, são os Estados Unidos da América, lá na América do Norte. Lá a votação é voto impresso e apuração voto a voto. E em caso de dúvidas, em caso de questionamentos, pede-se normalmente, como já teve aqui no Brasil, a recontagem dos votos. E os votos ficam armazenados, arquivados por um determinado período. Por que houve tanta resistência ao voto impresso no Brasil? Cabe a gente colocar a mão na consciência, meditar, refletir. Porque partidos políticos, autoridades, grandes nomes do Brasil, da imprensa, ficaram contra o voto impresso. Quem não deve, não teme. Repito. Então tem que haver impessoalidade, publicização, transparência em todo esse processo eleitoral, principalmente no quesito apuração do sufrágio de votos nas urnas eletrônicas. As manifestações tomaram conta do país, de norte a sul, de leste a oeste, manifestações que devem sim continuar de forma ordeira, pacífica, respeitosa, sem fechar vias públicas, sem pichações, sem depredações e sem leviandades, sem prática de acusações como calúnias, difamações, injúrias, crimes previstos no Código Penal brasileiro. Fica o apelo ao Congresso Nacional, entenda-se, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Câmara Federal, como também à Suprema Corte, STF, ao TSE,
as instituições, as entidades que, de certa forma, acompanham e devem acompanhar esse desenrolar dos fatos, como o Ministério Público Federal, Ministério Público Eleitoral, OAB, CNJ, Conselho Nacional de Justiça e também partidos políticos e entidades, Sindicato Nacional de Jornalistas, representantes da imprensa, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa e outros. Que haja, sim, transparência, democracia, respeito à liberdade de manifestação, respeito às autoridades, respeito às instituições, respeito, acima de tudo, ao Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito não comporta censura, ditadura e repreensão desnecessária. Abaixo a ditadura, acima a nossa Constituição, a nossa Carta Magna do cidadão brasileiro, como disse o saudoso Ulisses Guimarães, na proclamação da nossa Constituição em 1988. Que Deus abençoe a todos. Bem-vindos ao canal Ronaldo Ponciano. Se gostou, dê um like. Se não gostou, dá um dislike. Fique à vontade para comentar, compartilhar e, se assim desejar, se inscreva no meu canal Ronaldo Ponciano, porque aqui a gente prima pelo respeito às autoridades, respeito às instituições, respeito ao cidadão, mas também, claro, respeito aos nossos direitos sociais, direitos políticos, direitos da cidadania. Um abraço a todos, beijo no coração, respeitosamente, e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.